E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Continuando com um conjunto de aulas sobre a tabela periódica. Nesta aula a gente vai começar a falar um pouco mais sobre as propriedades periódicas dos elementos químicos, ou seja, as tendências periódicas em função de algumas propriedades que esses elementos químicos apresentam, como que varia na tabela periódica essas tendências. Então vamos analisar aí na aula de hoje principalmente as propriedades periódicas raio atômico e raio iônico. Vocês querem aprender um pouquinho mais sobre esse assunto de propriedades periódicas? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal. Continuando com o estudo da tabela periódica, nesta aula a gente já vai tratar mais sobre as propriedades periódicas que estão relacionadas com a tabela periódica, né? Então, o que a gente pode destacar primeiramente dessas propriedades periódicas? Que essas propriedades nada mais são que algumas tendências em algumas propriedades, como por exemplo o tamanho que relacionado ao raio atômico, né? O tamanho dos diferentes elementos, o raio iônico também, que a gente vai ver que é outra propriedade periódica, ou seja, o tamanho dos diferentes íons que vão formar desses elementos, que é quando ele, lembra, né, perde ou ganha elétron e vira cátion ou ânion. O que mais? Vamos ver também a energia de ionização, vamos ver afinidade eletrônica e, por fim, vamos ver também a eletronegatividade, que são algumas aí das principais propriedades periódicas que a gente pode analisar as tendências que tem entre diminuição ou aumento dessas propriedades, dependendo de como a gente vai seguindo na tabela periódica, se da esquerda para direita, da direita para esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Então a gente vai ver como que se dá esse aumento ou diminuição, essa variação, vamos dizer assim, né, de cada propriedade periódica. Vamos lá então. A primeira propriedade que a gente vai analisar é o raio atômico. Quando a gente analisa o raio atômico, uma coisa que é importante a gente salientar é que o raio atômico nada mais é que, se a gente for analisar, por exemplo, dois átomos um ligado com o outro aqui, vamos supor dois átomos iguais, vamos supor dois átomos de oxigênio um ligado no outro. Essa distância aqui é entre um núcleo até o outro, só que se a gente pegar essa distância do núcleo, por exemplo, de um oxigênio até o núcleo do outro oxigênio, quando eles estão ligados na forma, por exemplo, de O2, e dividir essa distância por 2, vocês concordam comigo? Por como o raio desses dois oxigênios são iguais, então o que vai acontecer? Quando eu dividir aqui no meio, essa distância aqui e essa outra aqui vai ser exatamente o valor do centro até a extremidade do átomo, por exemplo, o que eu estou dando como exemplo, que é o oxigênio. Ou seja, essa divisão vai dar exatamente o raio de cada átomo. Então, normalmente é dessa forma que eles fazem para calcular. Eles descobrem a distância de um núcleo até o outro, por exemplo, em moléculas, e eles sabendo, por exemplo, a distância para pelo menos um dos átomos que estão envolvidos, eles conseguem com isso calcular a distância relativa ao raio do outro átomo que está ligado a esse átomo. Então, por exemplo, se você sabe a distância aqui do oxigênio, que está ligado com qualquer outro átomo, ele você usa como referência, e quando você calcula a distância de um núcleo até o outro, quando o oxigênio está ligado com qualquer átomo, isso é só um exemplo, né? Você vai conseguir calcular também a outra distância do outro átomo, sabendo o raio de todos os átomos dessa forma. É assim que é calculado esses raios atômicos. Só que, o que a gente está querendo analisar aqui então é principalmente a tendência do raio atômico quando a gente vai analisando isso na tabela periódica, como que varia, né, o raio atômico de cada elemento. Normalmente, sempre que a gente vai analisar as propriedades periódicas, é comum a gente analisar ou essa tendência dentro de uma mesma família, ou seja, dentro de um mesmo grupo, na mesma coluna da tabela periódica, o que vai acontecendo, por exemplo, com o raio atômico conforme a gente vai indo de um elemento para o outro na mesma coluna, ou seja, de cima para baixo, ou de baixo para cima. E também, além de analisar o raio atômico dentro de uma mesma família, é comum também, ou seja, do mesmo grupo, né? É comum também a gente analisar o raio atômico dentro de um mesmo período, que aí seria numa mesma linha da tabela periódica. E tem uma certa diferença a gente analisar dentro de uma mesma linha ou dentro de uma mesma coluna da tabela periódica, que é o que a gente vai destacar aqui, o que acontece com o raio atômico dependendo de cada uma dessas duas análises que a gente faz. Primeira análise, que é a gente analisar dentro de cada família da tabela periódica, então dentro de cada grupo, de cada coluna.
que acontece com o raio atômico quando a gente vai, por exemplo, dos elementos que estão mais para cima, nessa família, e caminhando para baixo, ou seja, de cima para baixo? De uma forma geral, o raio atômico, quando a gente vai de cima para baixo, olha o que acontece com ele? Ele aumenta de cima para baixo. Ou seja, se eu for comparar o raio atômico de um elemento no mesmo grupo, né, vamos falar aqui na mesma família, de um elemento, por exemplo, como... Vamos pegar aqui do grupo 1, dois elementos para comparar. Um elemento como o lítio, né, que está mais para cima aqui na tabela periódica, e comparar com por exemplo, o potássio, se a gente comparar o raio atômico de cada um, como ele aumenta de cima para baixo, então o que vai acontecer? O raio do potássio, que está mais para baixo, vai ser maior do que o raio do lítio, se a gente for comparar os dois, porque os dois estão na mesma família, e a tendência é essa. Aí vem a pergunta que vocês podem me fazer. Professor, mas por que aumenta quando vai de cima para baixo? Tem que ter um porquê, né? E todas essas propriedades periódicas, pessoal, tem um porquê de elas aumentarem dessa forma ou diminuírem cada uma delas. Quando a gente analisa dentro de um mesmo grupo, o que é comum alterar dentro dos elétrons que estão ali no mesmo grupo, de elementos do mesmo grupo, né? Que é comum alterar conforme a gente vai descendo na tabela. Então, conforme a gente vai indo dos elementos que estão para cima, mais em cima, para os elementos que estão mais embaixo. Uma coisa comum de alterar quando a gente faz essa análise dentro de um mesmo grupo, lembra que dentro de uma mesma coluna, quando a gente vai variando de um período para outro, tipo, período 1 para o 2, para o 3, para o 4, lembra que vai aumentando o número de camadas que o átomo tem? Vocês se lembram dessa análise que a gente fez lá quando a gente estava vendo a tabela periódica? Ou seja, quando a gente vai descendo dentro de um mesmo grupo, de um elemento para outro, o comum, então, é aumentar o número de camadas do elemento químico que está relacionado com quando a gente vai descendo de um elemento para outro. Moral da história, o que significa quando a gente vai normalmente aumentando o número de camadas dentro de um átomo? O que vocês esperam? Que o átomo fique menor ou maior? Em geral, se a gente aumenta o número de camadas, o átomo vai ficando mais volumoso, maior, porque a gente está aumentando ali o número de possibilidades, vamos dizer assim, de níveis energéticos, de camadas, dentro desse mesmo átomo. Moral da história, por isso que é comum o raio atômico aumentar de cima para baixo, porque de cima para baixo a gente aumenta o número de níveis de energia. Então tenham isso em mente, ó. O fato de aumentar o número de níveis de energia, o número de camadas, conforme a gente vai descendo dentro do mesmo grupo, é o fator principal que faz com que o raio atômico de cima para baixo acabe aumentando de um elemento para o outro, certo? Então, sempre que a gente for relacionar com um grupo, é comum a gente relacionar essa propriedade com o número de camadas de cada átomo. Mais camadas, maior o tamanho dele, ou seja, maior o raio atômico do átomo, certo? E quando a gente analisa dentro de um mesmo período, ou seja, quando a gente analisa dentro do mesmo período, a gente está analisando dentro de uma mesma linha da tabela periódica. Diferente da gente analisar dentro de uma mesma coluna, dentro de uma mesma linha, de um mesmo período, lembra que em cada linha o número de camadas dos átomos que estão nessa mesma linha não muda? Ou seja, isso, claro, no estado fundamental de cada um desses átomos, mas não muda. Então, por exemplo, todos os átomos que estão no período 2 da tabela periódica, é sinal que eles têm quantas camadas? Todos eles. Duas. Então vocês concordam que a justificativa que a gente usou para analisar a tendência de aumento ou diminuição do raio atômico em função do aumento do número de camadas, para o caso do mesmo período, não vai valer, porque todos eles, dentro de um mesmo período, têm o mesmo número de camadas. Então não está aumentando quando você está indo de um elemento para o outro dentro da mesma linha, não está aumentando o número de camadas, porque o número de camadas para todos eles é igual. Porém, tem uma outra coisa que aumenta quando normalmente a gente vai indo de um elemento, por exemplo, que está mais para o lado esquerdo, para um elemento que está mais para o lado direito da tabela periódica. E isso, o que aumenta normalmente é o número de prótons que está no núcleo. Por quê? Porque vocês concordam comigo que quando a gente vai indo da esquerda para a direita, pode analisar a tabela periódica. O que vai aumentando entre um elemento e outro da esquerda para a direita? O número atômico. Então, se você for
por exemplo, pegar dentro de um mesmo período o número atômico dos diferentes elementos, do sódio 11, aí depois vem o próximo 12, depois o próximo 13, 14, 15. Vocês concordam que vai aumentando o número atômico? Só que está aumentando o número atômico, ou seja, em outras palavras, está aumentando o número de prótons no núcleo de cada um desses átomos, porém não está aumentando o número de camadas que esses elétrons estão distribuídos dentro do mesmo período. O que isso normalmente influencia? Que quando a gente, por exemplo, vai da esquerda para a direita numa tabela periódica, dentro do mesmo período, como está aumentando o número de prótons e não aumenta o número de camadas, é como se a gente for comparar, vamos supor, dois átomos que têm o mesmo número de camadas, mas um átomo tem mais próton que o outro, o que tem mais prótons, as camadas vão estar mais próximo, ou seja, os elétrons vão estar mais próximo do núcleo do que o que tem menos prótons. Por quê? Porque lembra que quanto mais prótons ele tiver, mais esses prótons vão ter a capacidade de atrair os elétrons mais para próximo dele. Já que vamos dizer assim, a força entre uma carga positiva e uma carga negativa normalmente é atrativa. Então, moral da história, conforme a gente aumenta o número atômico, indo da esquerda para a direita, a gente diminui o raio atômico. Por quê? Porque aí a gente está aproximando o mesmo número de camadas entre esses átomos no mesmo período, aproximando essas camadas para mais próximo uma da outra. Tipo, como se eu comparasse, tipo, para um átomo que tem um núcleo aqui. Eu vou usar o modelo de Bohr para comparar só para ficar mais fácil, tá? Mas assim, um átomo que tem três camadas assim, ó, e tem um núcleo com menos prótons, ele vai atrair de uma forma. Se você aumentar o número de prótons que tem nesse núcleo, o que vai acontecer? Essas camadas elas vão acabar ficando mais próximas uma da outra. Isso vai fazer com que o raio que é relacionado com a distância do núcleo até essa extremidade, até a última camada, vai acabar diminuindo. Por isso que o raio atômico, normalmente, ele cresce da direita para a esquerda na tabela periódica. Porque se a gente analisar da esquerda para a direita, que aumenta o número atômico, ele diminui. Por causa do aumento do número atômico sem aumentar o número de camadas. Então, a gente está comparando dois átomos ou mais que estão no mesmo período, tem o mesmo número de camadas, porém tem número atômicos diferentes, tem o número de prótons que estão atraindo diferentes. Então vocês entendem que isso vai causar uma diminuição do raio atômico da esquerda para a direita, porque está aumentando o número atômico. Então, se a gente for analisar do lado contrário, a gente vai analisar de ponto de vista contrário. Quando a gente analisa da direita para a esquerda, o número atômico dos elementos diminui e por diminuir o raio atômico acaba aumentando, porque não vai ter o tanto de prótons vai ter cada vez menos prótons para poder atrair, vamos dizer assim, essas quantidades de camadas que tem naquele período, para cada átomo, né? Então vocês entendem que é exatamente por essa variação do número atômico e não do número de camadas, no caso do período, que faz com que o raio atômico aumente da direita para a esquerda, porque da direita para a esquerda o número atômico diminui. Se ele diminui, as camadas vão ficar mais distantes uma da outra, porque não vai ter o número de prótons suficiente para atrair tanto essas camadas, faz com que o átomo fique mais volumoso, ou seja, o raio atômico dele aumente quando o número atômico diminui. E o raio atômico diminua quando o número atômico cresce. Então é isso que vai acontecer dentro de um mesmo período. Ao invés da gente analisar pelo número de camadas, a gente vai analisar em relação ao número atômico, já que o número de camadas dentro do mesmo período é o mesmo, para todos os átomos que estão nesse período. É claro isso para vocês? Então, normalmente, dentro de um período, vai aumentar o raio atômico da direita para a esquerda. Por quê? Porque diminui o número atômico. Então, essa é a charada. Então, a gente compara com o número de níveis de energia. Se aumenta o número de níveis de energia, acaba aumentando o raio atômico. O outro a gente compara aqui, se diminui o número atômico, que diminui da direita para a esquerda, o que vai acontecer? Vai aumentar o raio atômico da direita para a esquerda. Lembra que aí é o contrário. Quanto mais prótons um átomo tem, ou seja, quanto maior o número atômico dele, menor vai ser o raio, porque mais ele vai atrair essas camadas, que era essa comparação que eu estava fazendo aqui, ó. Tipo, mais ele vai atrair, ó. O raio aqui é maior porque
ele atrai menos as camadas deles aqui, supondo que os dois, por exemplo, têm 3 camadas, estão no período 3 da tabela periódica, menor o número atômico, mais vai essas camadas estarem distantes uma da outra. Ele não vai ter tanta força para atrair os elétrons que estão nessa camada. E quanto maior o número atômico, mais essas camadas vão estar próximas, que vai fazer com que diminua o raio atômico. É dessa forma que a gente vai analisar. Ou seja, a tendência do raio atômico na tabela periódica é aumentar de cima para baixo, normalmente no mesmo grupo, na mesma família, e aumentar da direita para a esquerda, quando a gente analisa no mesmo período, na mesma linha horizontal da tabela periódica, certo? Então é basicamente assim que a gente vai analisar o raio atômico dos diferentes elementos. É comum a gente analisar ou elementos numa mesma coluna ou elementos numa mesma linha, ou em outras palavras, elementos no mesmo grupo ou família, ou elementos no mesmo período. A gente costuma analisar, certo? A próxima propriedade periódica é relacionada com o raio iônico dos átomos. Só que assim, quando a gente fala em raio iônico, aí a gente vai ter que saber diferenciar quando é um raio atômico e quando é um raio iônico. Lembrando, quando a gente fala do raio de um átomo, a gente tá supondo que é quando aquele elemento químico, o átomo daquele elemento químico, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Então, a gente sabe que o raio do átomo, né, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, a gente sabe disso para quando é átomo. Então, sempre que a gente analisar o raio de um átomo, a gente já sabe que é essa relação que tem entre o número de prótons e elétrons. É igual. Se tem aquele número de prótons, ele vai ter o mesmo número de elétrons. Quando a gente analisa o raio iônico, vai ser de maneira muito similar que a gente analisa o raio atômico, mas só que a diferença é que ele não vai ter mais no mesmo número de prótons e elétrons. No caso do raio iônico, ele vai poder ser um cátion quando ele perde elétrons, ou um ânion quando ele ganha elétrons. Então, o número de prótons e elétrons, no caso de um íon, é diferente. Por quê? Porque ele ganhou ou perdeu elétron nesse processo. Aí a gente vai analisar o raio dele depois que ele virou um cátion ou virou um ânion. Ou seja, depois que ele perdeu o elétron ou depois que ele ganhou o elétron. O que, que vai acontecer com o raio dele? É essa análise que a gente vai fazer. Normalmente, se a gente compara o raio de um átomo com o raio do respectivo cátion dele, vamos comparar. Vamos supor, a gente tem aqui o sódio. O sódio, o número atômico dele é 11, ou seja, significa que ele tem 11 prótons e 11 elétrons, né? O número atômico dele é 11, ele tem 11 prótons e 11 elétrons, porque ele é um átomo nesse caso. Se eu for comparar com o Na+, que é o cátion do sódio, que é quando ele perde elétrons, o que, que vai acontecer? O número de prótons dele continua o mesmo, que é 11 prótons, só que ele perdeu um elétron porque ficou com essa carga a mais. Então ele está agora com 10 elétrons. Vocês concordam comigo? Se ele tem 11 prótons para atrair 11 elétrons, ele vai ter lá um certo raio. Um raio atômico que a gente vai chamar nesse caso. Concorda comigo que se diminuir o número de elétrons, ele vai ter mais prótons para poder atrair um menor número de elétrons? Se no caso, como raio atômico, 11 prótons atraía 11 elétrons, no caso do sódio, dos Na+, que é o cátion do sódio, que é quando ele vira carga a mais, você vai ter os mesmos 11 prótons que o átomo tinha, porém um número de elétrons menor. O que significa isso? É que esses prótons vão ter uma capacidade maior de atrair esse menor número de elétrons do que tinha antes. É como a gente fazia a questão do cabo de força. Você tem 11 de cada lado. Beleza, você tem ali um equilíbrio ali entre as pessoas, vamos supor. Se você diminui o número de pessoas de um lado, concorda comigo que o lado que tem maior número de pessoas acaba conseguindo, entre aspas, né, vamos dizer assim, pelo menos pela lógica, puxar mais. O que vai acontecer é que se tem mais prótons do que elétrons, ele vai conseguir fazer as camadas, os elétrons que estão nessas camadas se aproximarem mais do núcleo. Isso vai refletir num raio do cátion. Normalmente, o que vai refletir então, num caso como esse, é que o raio do átomo é sempre maior que o raio do cátion.
Por quê? Porque o raio do cátion vai conseguir atrair mais esses elétrons para próximo dele. Quando ele tem essa carga positiva. Por quê? Porque ele tem mais prótons do que elétrons. Então, se eu comparo, então o raio, no caso do Na, ele vai ser sempre maior que o raio do cátion dele, ou seja, do Na+, nesse exemplo que eu estou dando. Mas para todos os átomos e íons dele, a gente vai comparar dessa mesma forma. Sempre o raio do átomo é maior que o raio do cátion que é formado a partir desse átomo, certo? Para o ânion já é o contrário. O raio do átomo é sempre menor que o raio do ânion. Porque aí, ó, eu vou fazer uma comparação aqui, pegando, por exemplo, o átomo de flúor. O flúor, por exemplo, o número atômico dele é 9. Então é sinal que quando o flúor é um átomo, ele tem 9 prótons e 9 elétrons, beleza? Se eu for comparar com o F-, que é quando o flúor ganha um elétron e fica com essa carga negativa, o que vai acontecer? O número de prótons dele é o mesmo, porque o flúor, 9 prótons, porém, ele está com uma carga menos aqui. Então, ele tinha 9 elétrons, ele ganhou mais um. Então, vai ficar com 10 elétrons. O que vai acontecer se eu fizer essa comparação agora? O que vai acontecer é que antes você tinha 9 prótons para atrair 9 elétrons. Ele vai ter lá um certo raio, um certo tamanho. Vocês concordam que se agora eu aumentar o número de elétrons, eu tenho mais elétrons para os mesmos 9 prótons poder atrair? Ou seja, o que vai acontecer? Ele não vai ter a mesma força que ele tinha para atrair 9 elétrons. Então é como se você fizesse o átomo aumentar em volume, porque você vai ter mais elétrons do que prótons agora. E um elétron com o outro tem repulsão e tal. Então o volume do átomo vai aumentar no caso do ânion. Ou seja, quando a gente compara então o raio do átomo flúor pro ânion dele, sempre o raio do átomo vai ser menor do que o raio do ânion, ou seja, do íon do flúor com carga negativa. Ou seja, é o contrário do que acontece com o cátion. Então, moral da história, o raio do átomo é sempre maior que o raio do cátion. Porque ele tem mais prótons para atrair um menor número de elétrons quando ele vira cátion. O raio do ânion é sempre maior que o raio do átomo, ou seja, o raio do átomo é sempre menor que o do ânion. Por quê? Porque no caso do ânion ele vai ganhar uma certa quantidade de elétrons, dependendo da carga dele, né? E isso vai fazer com que ele tenha mais elétrons do que prótons. Isso vai fazer com que o volume dele aumente por causa disso. Aquele mesmo número de prótons que tinha antes quando era átomo, agora vai ter que atrair mais elétrons. Aí ele não vai ter a mesma força que ele tinha antes. Então vai fazer com que o átomo aumente em volume. Ou seja, aumente o raio iônico dele. Beleza até aí? E se a gente comparar, por exemplo, então, ó, que foi o exemplo que eu dei aqui, ó, por exemplo, para o oxigênio, o raio do átomo oxigênio é um tamanho lá, e quando a gente compara com o O2-, que ele ganhou 2 elétrons, ó, o raio dele acaba ficando maior, tá vendo? Justamente porque ele vai ter o mesmo número de prótons agora para tentar atrair mais elétrons, porque ele ganhou 2 elétrons aqui por causa dessa carga. E do cátion é o contrário, ó. O átomo magnésio tinha um certo raio lá. Quando ele vira magnésio 2+, que ele perdeu 2 elétrons, mais prótons vai conseguir atrair um número de elétrons menor, ou seja, vai fazer com que o raio dele diminua. Por isso que o raio do cátion fica menor do que o raio do átomo. Então tá vendo que é essa a relação que a gente vai fazer. Quando a gente compara íons que têm o mesmo número de elétrons, como por exemplo, se a gente comparar aqui, ó, alumínio 3+, magnésio 2+, sódio mais, flúor, o flúor menos, o O2 menos, e assim vai. Todos esses, o que eles têm em comum, esses íons que eu mostrei aqui? Todos eles têm o mesmo número de elétrons, se a gente comparar. E como todos eles têm o mesmo número de elétrons, que nesse caso o número de elétrons para todos eles é 10 elétrons, todos eles aqui têm 10 elétrons, o que vai acontecer? Normalmente, o elemento que tiver mais prótons, esses mesmos 10 elétrons vai ser atraído mais fortemente, então ele vai ter um raio menor. Então, sempre que a gente comparar para íons isoeletrônicos, em outras palavras, para íons, diferentes íons que têm o mesmo número de elétrons nesses íons,
O maior raio vai ser do íon que tiver menor número atômico. Por quê? Porque ele vai atrair menos esses elétrons. Então, por exemplo, o neônio desses. Por exemplo, se eu comparar aqui, vamos supor que eu estou comparando com o nitrogênio. O nitrogênio, ele tem o número atômico 7. O que vai acontecer? O neônio eu não vou comparar porque ele é um gás nobre. O gás nobre tem uma característica um pouquinho diferente nesse caso. Eu vou comparar até o nitrogênio aqui, ó. O nitrogênio tem o número atômico 7. Se eu comparar, por exemplo, com o alumínio, que tem o número atômico, por exemplo, 13, né? Que tem o número atômico 13, o número atômico do alumínio é maior. Então o raio dele vai ser menor, desse íon, do que se eu comparar com o nitrogênio, que o número atômico é menor. Que vai fazer com que o raio dele fique maior, mesmo todos eles tendo o mesmo número de elétrons. Só que ele tem um número de prótons dentro do núcleo. O alumínio tem um número maior, atrai mais, do que, por exemplo, o nitrogênio, que acaba atraindo menos. É claro isso para vocês? Então, se eu fizer essas comparações, então o raio iônico vai funcionar dessa forma. O raio do cátion sempre menor que o do átomo que gerou esse cátion. O raio do ânion sempre maior do que o do átomo que gerou esse ânion. E quando a gente compara íons que têm o mesmo número de elétrons, maior vai ser o raio quanto menor for o número atômico desse íon. Ou seja, o menor número de prótons desse íon, maior vai ser o raio dele. Porque os seus prótons vão conseguir atrair menos os elétrons. Certo? Então, basicamente, é dessa forma que a gente vai analisar o raio iônico. O que mais eu posso destacar aqui para vocês? Que o raio iônico, se eu for comparar, por exemplo, íons do mesmo grupo, depois que já formou o íon lá, o Li+, o grupo 1, por exemplo, Li+, Na+, que mais? K+, rubídio+, césio+, todos esses íons dentro do mesmo grupo, de uma forma geral, o raio vai aumentando dentro do mesmo grupo de íons, conforme o número de camadas vai aumentando também, que vai aumentando de cima para baixo. Então é muito similar ao raio atômico nesse caso. Então o raio dos íons vai aumentando conforme vai descendo na tabela, né? Ou seja, de cima para baixo. Ou seja, da mesma forma que faz com o raio atômico nesse caso. Porque a gente está comparando íons que têm diferentes números de camadas dentro do mesmo grupo, né? Então, quanto mais camadas, maior o raio iônico também dele. E em geral, quando a gente analisa o raio dos ânions, ou seja, os elementos que são os ametais, que estão mais para o lado direito da tabela periódica, que vão normalmente formar os ânions, eles vão acabar ficando mais, vamos dizer assim, volumosos do que, por exemplo, os metais que estão mais para o lado esquerdo e no centro da tabela periódica, que normalmente vão diminuir em tamanho por causa de ter formado cátion. Ou seja, em geral, então, os ânions vão acabar ficando mais volumosos que antes e os cátions menos volumosos, que estão mais para o lado esquerdo da tabela. Isso vai refletir no raio iônico desses elementos. Raio iônicos menores para os cátions, raio iônicos maiores para os ânions normalmente. A gente vai analisar dessa forma, certo? Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar sobre raio atômico e raio iônico. Na próxima aula nossa, a gente vai continuar com esse assunto de propriedades periódicas. Só que aí a gente vai analisar outras 3 propriedades periódicas. Nesta aula analisamos o raio atômico e o raio iônico, né? Na próxima aula vamos analisar a energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Então, espero vocês na próxima aula. Até mais então, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau.